Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, Senhor nosso Deus, justiça e a igualdade. graça e a paz do nosso Senhor Jesus, Salvador, a todos os que amamos o Senhor, nosso Deus. Tenho uma grande alegria, considero um grande privilégio estar junto com os meus irmãos nesta manhã, em espírito, para adorar e louvarmos o Senhor nosso Deus. Estou diariamente orando por todos os meus irmãos, para que o Senhor, o nosso Deus, guarde cada um de nós de maneira íntegra, de modo íntegro, e lhes conceda um coração cheio do seu Espírito Santo. O Senhor abençoe a sua vida esta manhã, meu irmão, minha irmã. O Senhor abençoe a sua casa, sua família. E nós vamos esta manhã meditar na palavra do Senhor. Que privilégio temos de podermos louvar o seu nome e glorificar o nome dele e de meditar na sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. A sua palavra é vida, a sua palavra nos instrui no caminho que devemos andar. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos meditar no texto do apóstolo Paulo, a carta aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15. Abra comigo, se você tem a sua Bíblia, a sua mão. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler do versículo 56 até o versículo 58. 1 Coríntios, carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, capítulo 15, versículo 56, diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Paulo está dizendo que a morte se fundamenta no pecado, e o pecado, a força do pecado é a lei. A lei condena, a lei fala, a lei determina o que é pecado. Mas Paulo diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não havia como nos separarmos do pecado, não havia como nos libertarmos do aguilhão da morte, que é o pecado. Mas Paulo diz: graças a Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos a vitória. Portanto, Paulo está concluindo agora: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor abençoe a sua palavra ao nosso coração. O apóstolo Paulo, neste texto, está meditando, considerando a ressurreição
do nosso corpo. Paulo está considerando a vinda do Senhor Jesus Cristo nesse texto maior do capítulo 15, e também falando desta vinda do Senhor, que será a ressurreição nossa final nesta vinda do Senhor. E algumas pessoas já no dia do apóstolo Paulo já estavam semeando dúvidas quanto à ressurreição do corpo, já semeavam dúvidas a respeito de uma ressurreição do nosso corpo físico. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, faz uma defesa sobre a ressurreição final do corpo. Paulo defende, a defesa do apóstolo é que Cristo morreu e ressuscitou no seu corpo físico. Cristo foi crucificado, morreu, foi enterrado, mas a palavra de Deus diz que no terceiro dia ele ressurgiu dos mortos. O seu corpo não viu corrupção, o corpo não permaneceu no túmulo, sendo o Senhor Jesus Cristo as primícias dos que dormem no Senhor. Paulo está fazendo essa defesa, porque a ressurreição é fundamental na nossa fé. O cristianismo se fundamenta nesses dois fatos históricos e verdadeiros, que é a crucificação, a cruz do Calvário, e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não haveria cristianismo sem a ressurreição. Não haveria esperança para nós de uma vida após morte, se Cristo não ressuscitasse. E Paulo está fazendo essa defesa, irmãos. Cristo ressuscitou. O cristianismo se sustenta nesses dois pilares, da sua morte, o seu sangue derramado por nós, que nos limpa de todo pecado, que paga o preço da nossa redenção. Deus nos perdoa dos nossos pecados, Deus redime o homem por meio do sacrifício da cruz do Calvário. Sem sacrifício não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Paulo diz que ele morreu, ele derramou o seu sangue, e que nós somos libertados, a vitória da cruz do Calvário, somos libertados da morte, somos libertados do pecado por meio do seu sangue derramado. Mas também, se ele não ressuscitasse, que esperança teríamos? Que esperança nós teríamos de uma vida após morte, de uma vida com o Senhor Jesus Cristo? Paulo diz, ele ressuscitou. E é um fato histórico. Centenas de irmãos viram o Senhor, não só os apóstolos, mas centenas de irmãos viram o Senhor depois da sua morte, na sua ressurreição. Ele deu a sua vida para que nós que estávamos separados do Pai Celestial fôssemos reconciliados. O justo morreu para que pecadores vivessem para a glória de Deus, pela fé. É um fato, a justiça de Cristo nos é atribuída, mas a certeza, a esperança da ressurreição final, da vida eterna, está firmada no fato da ressurreição do Senhor. O Senhor ressuscitou, Ele está assentado à destra do Pai Celestial. Jesus, o Deus homem, ressuscitou em corpo. Esse é um fato que nos coloca, que nos dá toda a esperança de ressuscitarmos também. A ressurreição existe. Há muita gente que contradiz este fato verdadeiro da palavra de Deus, e que Deus dará a nós um novo corpo, uma ressurreição do corpo físico. E Paulo diz que é um corpo incorruptível, ou seja, não mais sofrerá a ação do tempo. Tudo neste mundo morre, tudo neste mundo está com
a marca da morte. Tudo começa bem e acaba deteriorando com o tempo. Tudo, seja o nosso corpo físico, seja as coisas deste mundo, tudo tem o cheiro da morte. Mas em Cristo temos a ressurreição, a esperança que nos leva para a frente, que nos leva para viver uma vida nova em Deus, pela fé. Como só pode te falar uma coisa dessa, bispo? Não sou eu, é a palavra de Deus que diz: Ele ressuscitou e você também ressuscitará. A minha esperança não é a minha bondade, a minha esperança não é que eu sou o bispo da igreja, a minha esperança não é porque eu faço assim, faço assado, a minha esperança é em Cristo Jesus. É nele que meus olhos estão fitos, sabendo que Ele é fiel e justo para me dar a coroa da vida. Paulo diz que ele combateu o bom combate e a coroa da vida já estava reservada para ele. As escrituras declaram que Jesus venceu a morte, ele morreu, mas ao terceiro dia o Senhor ressurgiu, saiu do túmulo e foi visto por muitos e muitos irmãos, e ascendeu aos céus e está sentado à direita do Deus Pai. Jesus, na sua trajetória deste mundo, ele falou para os fariseus: destrua este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele estava falando do seu corpo. O nosso corpo é templo de Deus, é o templo do Espírito. Jesus era com o Pai um. Ele disse: destrua este corpo, e em 3 dias eu reconstruo. Eles pensaram que era o templo de Salomão. Não, ele estava falando do seu corpo. No terceiro dia ele ressurgiu dos mortos. Eu quero que você creia nisto. Esta é a palavra de Deus, que Jesus morreu, mas ressuscitou. A vida com Deus é uma ressurreição. A vida com Deus é ressurreição. Ressurgimos em espírito e ressurgiremos também no corpo. Você pode dizer amém? Se Jesus ressuscitou, Paulo diz, é porque há ressurreição. Se ele não tivesse ressuscitado, então não haveria esperança para nós. Podemos largar tudo, podemos ir viver a nossa vida, porque vamos morrer e tudo vai acabar. Mas Paulo diz, não, ele ressurgiu dos mortos. Ele está assentado à destra de Deus Pai. E no último dia da sua vinda, a vinda do Senhor Jesus, ele virá como Senhor dos céus e da terra. Deixa eu ler o texto outra vez com você. E diz assim, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A morte será aniquilada. Ainda hoje dormimos o sono da morte, ainda hoje choramos os nossos mortos, choramos os nossos parentes, choramos os nossos irmãos, choramos os nossos amigos, mas haverá um dia em que a morte será aniquilada. Haverá um dia que toda a carne será ressuscitada, e uns para a vida eterna, para andar com o Senhor, e outros para a morte eterna. Mas a ressurreição é um fato. A ressurreição é algo que Deus proveu para aqueles que o amam, para andar com Ele em toda a eternidade. A morte não será mais um inimigo a ser temido, ela será aniquilada. Todos nós que estamos em Cristo seremos revestidos da imortalidade, seremos revestidos de um corpo incorruptível. Paulo fala desse corpo, ele diz, bom, os corpos são vários, a carne dos animais, a carne do homem, os corpos celestiais, mas o novo homem
será um corpo glorificado, um corpo semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus. Trazemos a sua gênese em nós, trazemos os seus genes divino e seremos semelhantes a Ele. Não seremos iguais, porque Ele é Deus, mas seremos semelhantes. Seremos um corpo incorruptível, estaremos na presença do Senhor eternamente. Por que Paulo está falando isto? Primeiro, porque havia dúvidas na igreja. Primeiro, porque havia pessoas que estavam semeando heresias dentro da igreja, desviando os crentes, dizendo: não, a ressurreição já houve, não haverá ressurreição de corpo. E Paulo então entra para dar esta palavra para nós, de que o cristão não só passou da morte para a vida em termos espirituais, não só vivemos no reino de Deus já, agora, mas viveremos na presença de Deus eternamente. Eu vou botar um pouquinho de gostinho na sua boca. Estaremos com Ele eternamente. O paraíso será uma realidade. Ele diz: eu vou criar novos céus e nova terra. O homem destrói tudo, tudo o pecado destrói. O homem está destruindo a beleza deste planeta, está destruindo as matas, os rios. Mas um dia, irmãos, Deus há de reativar a sua criação novamente, e novos céus, nova terra, uma nova humanidade, uma humanidade não em Adão, mas em Cristo eterno. Viveremos com Ele, vamos gozar da sua presença. Eu não sei falar, eu não sei dizer o quanto isso é maravilhoso. Eu não tenho palavra para expressar isto, irmãos. Eu não sei expressar isto em palavras, mas no Espírito eu exulto. Por quê? Porque o Deus Criador dos céus e da terra, não é o presidente da República, não é a rainha da Inglaterra, não, que todo mundo fica lá, não, extasiado em olhar. É o Criador dos céus e da terra. Estará conosco. Vamos contemplar o Cordeiro, vamos andar na sua luz. E a palavra de Deus diz que Ele tem prazer, vivemos para seu prazer, e Ele nos enche de gozo, de alegria. O prazer de Deus, Ele nos ama, Ele tem prazer, Deus tem prazer em ter comunhão conosco. Novos céus e nova terra, um corpo glorificado, um novo povo, uma nova humanidade, uma nova criação. É isto que está projetado por Deus. O diabo não aniquilou o plano de Deus, o diabo não destruiu o plano eterno de Deus. O plano eterno de Deus é uma nova criação, em Cristo Jesus. Comunhão eterna com Ele, caminhando com Ele por este novo mundo, este gozo eterno de Deus. E deixa eu dizer que tudo neste mundo morre. Todas as obras que o homem faz neste mundo morrem. Nós somos chamados para viver uma vida com Deus, e nós temos o prazer e o privilégio de participar desta nova criação de Deus. Deus vai criar os céus e a terra, mas Ele fará isso com a nossa colaboração. A nova humanidade, somos chamados para dar testemunhos, somos chamados para produzir frutos em Cristo Jesus. Deus falou: se permaneceres em mim, fareis obras maiores do que esta. Se permaneceres em mim, dareis frutos para a glória do meu Pai. Somos chamados para a glória do Pai, para produzirmos frutos. Não é para ficarmos sentados na cadeira de balanço, não. É para nos deleitarmos em Deus
e Deus se deleitar em nós, e os frutos que nós estamos produzindo nesta vida vão glorificar a Deus na eternidade. Não só glorificam nesta terra, mas na eternidade vão glorificar. Os frutos que você produz, os frutos que eu produzo, a nova vida que foi gerada em Cristo Jesus, o novo coração produz frutos no Espírito que glorifica o Pai Celestial. E é aí que Paulo diz: não vos desvirtueis, não dê ouvido às heresias, não dê ouvidos às mentiras. Por quê? Porque as mentiras são do diabo, é morte, e nos leva a ficar ociosos. Que privilégio temos, irmãos? Que privilégio. Talvez você não tenha pensado nisto. O privilégio que Deus nos concede neste mundo de sermos colaboradores na edificação do reino de Deus. O reino é chegado, o reino está sendo implantado nos corações dos homens. Deus está reinando nos corações e nós temos o privilégio de produzir frutos, de testemunhar com a nossa vida, de testemunhar com os nossos lábios, de falar da graça e do amor de Deus. O reino de Deus está sendo implantado em corações, não em nações, mas em corações. Eu não sei se Deus vai salvar o Brasil, se vai salvar a África, eu não sei, mas eu sei que corações são transformados e salvos, vidas são salvas pela graça de Deus. E Paulo, o grande apóstolo Paulo, ou o servo que ele era, ele diz assim: portanto, se você crê na ressurreição, se você está em Cristo, se você olha para esta obra maravilhosa de Deus, da cruz, da graça abundante de Deus, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, amados, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Fiquem firmes, é um privilégio. No meio de sofrimento, de lutas, de problemas, de dificuldades, nós estamos com o Senhor colaborando na implantação do seu reino, no desenvolvimento do reino de Deus. Somos colaboradores de Deus, não fazemos a obra de Deus, porque quem faz a obra de Deus é Deus. É o Pai que dá vida, a vida procede do Pai. Eu não tenho vida em mim mesmo, eu não posso gerar vida, mas eu posso colaborar. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Eu não posso gerar vida, eu não posso salvar, mas eu posso levar esta mensagem do Evangelho. Eu posso viver para a glória de Deus. Eu posso acordar de manhã e louvar o seu nome. Eu posso ir para o meu trabalho e amar, a ponto de o Espírito poder testificar no coração das pessoas que Cristo é Senhor e Salvador. Paulo está dizendo: portanto, irmãos, sede firme, lute pela fé evangélica, combata o bom combate da fé, não deixe que as mentiras do diabo, as heresias, a mentira deste mundo venha destruir a sua fé em Cristo Jesus. Seja abundante na obra de Deus, seja abundante, produza, porque em Cristo Jesus todos nós produzimos frutos para a honra e a glória de Deus. Eu quero, esta manhã, orar com você. Talvez você esteja desanimado, não se desanime. Talvez você esteja passando lutas, provações, dizendo: para que tudo isso? O que isso importa? Temos uma esperança. Diga bem alto: tem uma esperança.
Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que eu vou estar lá naquele dia com Ele, e Ele dirá: vinde, servo bom e fiel, entrai na posse do reino que está preparado para vós. Eu sei que Ele vai se deleitar em mim, e eu vou me deleitar nele. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele é eterno. Eu sei que Ele é fiel e justo. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Levante-se, não fique prostrado, não tenha medo. Nós vamos ser provados, nós vamos passar por provações, por lutas, por decepções, mas nós vamos estar lá. E Ele é fiel para também nos sustentar nesta caminhada. O seu Espírito nos sustenta. Fique de pé, onde você estiver, na luta, na provação. Seja abundante. Seja abundante. Em quê? Em frutos. E glorifique o nome do Senhor. Seja abundante na obra de Deus. Semeie o seu pão nas águas, para que muitos possam ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu não posso salvar, só Deus faz isto, mas eu posso levar o pão, eu posso levar o Evangelho, eu posso levar o amor de Deus e derramar nos corações. Que você possa colaborar, ser um colaborador de Deus, até que venha o Senhor da glória. Maranata, vem, Senhor Jesus. Pai Santo, obrigado por esta manhã. Obrigado pelos meus irmãos, teus servos. E há lutas, provações que enfrentamos, há decepções, há tantas coisas que querem nos tirar do caminho. Há tantos encontros e desencontros nesta vida, na obra que este mundo faz, que é a morte. Que nós não sejamos colaboradores com a morte, mas com a vida. Que possa produzir frutos de justiça, frutos que glorifiquem o teu santo e bendito nome, ó Pai. Que a nossa vida seja uma árvore frutífera. Que o Senhor possa sempre ser o nosso hino de louvor. Sim, ó Pai Santo, enche-nos do Teu Espírito esta manhã e faz-nos objetos, faz-nos instrumentos, faz-nos vida que possam exaltar e glorificar o Teu nome. Obrigado, ó Deus. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. O Senhor te abençoe esta manhã. O Senhor derrame sobre você do seu Espírito. O Senhor faça abundar a sua vida, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, você possa ser sal e luz neste mundo. Nós te damos graças, ó Pai, e a bênção do Senhor seja sobre você. Até o próximo sábado, se o Senhor assim deixar que estejamos cada manhã, cada sábado, na presença dEle para louvar o seu santo e bendito nome. Até lá, Deus o abençoe rica e abundantemente.